agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra.
Nesses últimos vídeos que eu tenho feito para compartilhar da graça, eu não estou fazendo lá nos estúdios da DSM, pela correria do dia, por muitos compromissos e agenda. Mas não podemos esquecer de compartilhar da graça que tem ajudado muitas pessoas. E eu quero aqui trazer uma reflexão dessa semana no livro de Abacuque, no capítulo 2 e no versículo 1, que diz assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Eu estive pensando sobre estar na torre de vigília. A torre de vigília na Bíblia representa lugar elevado onde os sentinelas eles ficavam em alerta, vigilante, atento para proteger toda a cidade. Estar na torre de vigília para o cristão é através da oração, através da leitura da palavra do Senhor. Percebe que Abacuque decidiu permanecer na torre da vigília até ouvir a voz de Deus. Ele não desistiu, ele ficou na torre da vigília. Por quê? Porque a oração não é apenas falar com Deus. A oração também é esperar em Deus. E nós precisamos aprender a estar na torre da vigília, esperando em Deus, porque haverá resposta da sua oração na torre da vigília. Na torre da vigília nós aprendemos que é melhor vigiar do que ser surpreendido. Porque muitas vezes nós queremos ser surpreendidos e esquecemos da vigilância. E torre de vigília significa vigia, vigia. E não se distraia com qualquer coisa. Porque é você que vai estar lá na torre da vigília para ver qualquer ameaça sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida pessoal. Então, esteja na torre da vigília. Segundo ponto que nos ensina a torre da vigília: melhor esperar em Deus do que agir por impulso. Quantas pessoas estão agindo por impulso, por um estado emocional, e estão perdendo tempo, porque não ouvir a voz de Deus. E você vai ouvir a voz de Deus só na torre da vigília, você e Deus. E a outra coisa que nós aprendemos, que na torre da vigília é melhor permanecer firme no alto, olhando para Deus, em comunhão, do que se perder nas distrações da terra. Quando nós não estamos na torre da vigília, nós nos distraímos com muita facilidade, com palavras, com fofocas, com comentários, com manchetes, né? Porque o que nós temos ultimamente são manchetes ruins, mas quando nós estamos na torre de vigília, essas coisas não nos distraem. Pelo contrário, nós sabemos que todos os acontecimentos têm propósito de Deus para a nossa vida, propósito de Deus para a igreja do Senhor. Suba na torre da vigília da fé, suba na torre da vigília para você ter vida. Entrega sua vida, família, e aguarde a resposta certa, no tempo certo. Mas é na torre da vigília, assim como Abacuque esteve, que vai chegar até você grandes respostas de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado por essa palavra e que você possa estar na torre da vigília nesse tempo tão difícil, tão desafiador, mas um tempo que Deus vai te ensinar na torre da vigília. Que Deus te abençoe.
Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Carta aos Hebreus, capítulo número 11, versos 1 até 6. Quem já achou? Hebreus capítulo 11, versos 1 a 6. Vamos juntos? 1, 2, 3. Amém. Coloque a sua Bíblia no banco. Põe a mão aí no seu coração. Eu sugiro que você converse com Jesus. Ore a Deus. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Fale com Ele agora. Não tenha medo de conversar com Jesus. Diga para Ele o que você precisa. Fale com Deus. As águas dessa vida, por muito tempo eu nadei, me esforcei, em mim mesmo confiei. Chorei, afundei. Então ouvi Jesus a me chamar.
forças pra andar. A misericórdia escreveu minha história. Sobre as águas vou andar, e nas minhas forças eu tentei sem conseguir. Em tuas mãos vou segurar e caminhar por todo o tempo, venha o que vier. Teu amor que me dá forças pra andar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por favor, queridos, tomem seus lugares. Você já se perguntou o que é ou como é viver pela fé? Quem aqui já se perguntou o que é viver pela fé? Na verdade, não há ninguém que saiba tudo sobre fé. O que nós sabemos é que o resplendor da fé aparece mais nos tempos difíceis. Contudo, todos nós não podemos esperar para viver pela fé apenas nesses momentos de inquietude, de dificuldades. Precisamos viver pela fé em todo o tempo. O texto que lemos hoje apresenta a seguinte expressão: porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Esses antigos de que trata esse texto são nossos irmãos a quem, de alguma forma, chamamos de patriarcas, os primeiros da fé. Duas coisas importantes: eles peregrinaram nesta terra, armando tendas aqui e ali, sempre olhando para a cidade celestial, enxergando o mundo material com as lentes da fé. E nas dificuldades que eles passaram, em razão da confiança que tinham em Deus, mantiveram o foco na promessa que lhes fora feita. É algo como dizer que eles transportavam o olhar do material para o espiritual através da fé, porque eles olhavam pela fé, e ainda aquilo que era invisível, eles conseguiam alcançar, por causa das lentes da fé. Segunda coisa, eles não foram homens perfeitos, porque não há ninguém perfeito, senão Jesus, nosso Senhor. Contudo, embora não perfeitos, eles escolheram morrer, viver e morrer na fé, mantendo-se na confiança em Deus, apesar de todas as coisas, com uma fé inabalável.
Então eles confessavam que eram estrangeiros, peregrinos, mesmo na terra chamada de terra da promessa. E enquanto eles obtinham pela fé as promessas, eles como que formatavam uma imagem na mente daquilo que eles esperavam. Entenderam bem, sim ou não? Ok. E eles não cogitavam voltar atrás. Mesmo nos momentos de grande desafio, não pensavam retroagir, retroceder, mas eles avançavam sempre. E desta forma, esses nossos irmãos, chamados aqui de antigos, eles não apenas antecipavam o céu na visão, mas eles também avaliavam as coisas da terra com as lentes da fé, porque a fé estava posta na promessa de Deus. O nome disto é viver pela fé. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Okay. Bom, uma vez que eles souberam distinguir o temporal do eterno, uma vez que eles distinguiam entre o permanente e o perecível, eles entendiam que as promessas de Deus se cumprem por uma razão. Porque Deus, em sua misericórdia, programou, projetou, idealizou um modo desta promessa chegar a nós. E este modo, este meio através do qual isto chega a nós, é Jesus Cristo, o descendente. Como sabemos disso? João capítulo 8, verso 51. Vamos lá. João capítulo 8, verso 51. Nós vamos ler até o 59. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia. Abraão exultou por ver o meu dia. E quando o viu, se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eu quero que vocês vão ao verso 58 para ver a última frase: eu sou. Está vendo? Eu sou. Talvez valesse a pena você dar uma olhadinha em Êxodo capítulo 3, verso 14, para perceber que esta é uma identidade, a identidade do Deus que se revelou. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Jesus está dizendo:
aquele Deus que apareceu para Moisés, eu sou. Entenderam bem? Sim ou não? Porém, o nosso foco não está aí. O que eu estou procurando mostrar aos irmãos, é que os antigos viram Jesus pelos olhos da fé. Abraão viu o meu dia. Pelos olhos da fé eles enxergaram Jesus. Porque em Jesus é que está o cumprimento de todas as promessas. Como eu sei disso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 19, está escrito assim: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Verso 20, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, em Jesus, sim, e por ele, por Jesus, o amém, para a glória de Deus por nós. Então todas as promessas são por Jesus e em Jesus. Entenderam bem, sim ou não? Sem Jesus, nenhuma promessa tem qualquer efeito. Está bem claro aí, gente? Vocês estão aí? Legal. Então, distinguindo entre o temporal e o eterno, os antigos viveram pela fé, contemplando as promessas e pisando na terra da promessa, mas com os olhos no céu, pela sua fé em Deus. Desta maneira, com a fé em Deus, o coração dos nossos irmãos estava sempre no céu, sempre em Deus. E aí está a lição para todos nós do que é viver pela fé. Mateus capítulo 22, verso 29, Mateus 22, verso 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. O texto paralelo deste informa: porque para Deus vivem todos. Para Deus vivem todos. Para Deus vivem todos. Entenderam bem, sim ou não? Os nossos irmãos, então, tendo a identificação de Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, receberam uma revelação que todos nós recebemos, que é a revelação da natureza daquela aliança e daquela promessa feita por Deus com os antigos, o que chega até nós, e o modo de chegar até nós é por Jesus Cristo nosso Senhor. Como eu sei disso, Gálatas capítulo 3, verso 8, vai lá, Gálatas capítulo 3, verso 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Abraão viveu 430 anos antes da lei, mas o Evangelho foi anunciado primeiro a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Verso 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem é da fé, levanta a mão, fica com ela levantada. Quem é da fé? Agora você que é da fé, diga: eu sou bendito, eu sou abençoado com o crente Abraão. Faz sozinho agora.
Então a vinda de Jesus, entre outras coisas, nos livrou da maldição que estava proposta ao transgressor, como descrito na lei, e fez valer a promessa que tinha feito a Abraão, com uma condição: se a nossa fé estiver nele. Volta no livro de Gálatas capítulo 3, agora verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Como? Por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Verso 15: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz às suas posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, vírgula, que é Cristo. Verso 17: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida o testamento, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, se você tem fé em Jesus Cristo, levanta a mão de novo. Diga: a minha fé está em Jesus. E porque a minha fé está em Jesus, aquela promessa feita a Abraão veio para mim. Veio para mim porque eu estou em Jesus. Então diga: eu sou bendito com o crente Abraão. Então aquela história, eu vou abençoar quem te abençoar, ótimo, para quem está em Jesus. Olha para o colega e diga: a sua chance de me abençoar, vai lá. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Então todos nós, absolutamente todos, somos convidados a viver pela fé em Jesus. Gálatas capítulo 3, de novo, verso 26 agora. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja o próximo, leiam. Lê de novo. Olha para o colega e diga: se você é de Cristo, então você é descendência de Abraão. E se você é descendência de Abraão por causa de Jesus, você é herdeiro
conforme a promessa. Chacoalha ele, diga: trata de ficar feliz, porque Deus destinou àqueles que estão ali esta bênção, esta herança, conforme a promessa. Perceberam então que a fé se apoia integralmente na palavra de Deus? É por esta razão que a fé alcança a aprovação de Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque a fé reconhece o poder de Deus em tudo aquilo que se intenta fazer, tudo aquilo que a gente quer empreender. Então, quem vive pela fé sabe que alguma coisa antecede as bênçãos. Isto é, aquilo a que nós chamamos de promessa de Deus é antecedido por alguma coisa. E nós precisamos acessar isto através da fé. E isto é viver pela fé. Entenderam bem? Sim ou não? Então nós somos, todos nós, muito motivados por aquilo que a gente vê. Aliás, o Tomé, um irmão nosso, numa reunião com um colegiado de obreiros, ele disse assim: se eu não ver com o meu olho, eu não vou acreditar. Jesus então disse, numa próxima reunião, 8 dias depois desta primeira: ô Tomé, vem aqui pertinho de mim, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Ah, Senhor meu e Deus meu. Lembram dessa história? O que Jesus disse para ele? Porque você viu, você está crendo? Tem um ponto e vírgula aí. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela também é a prova das coisas que se não veem. Então, viver pela fé é conseguir, de alguma forma, pensar naquilo que ainda não é visível. Diga: a fé vê o invisível, crê no incrível e alcança o inalcançável. A fé vê o invisível, crê no incrível e alcança o que é inalcançável ou inatingível. Algumas pessoas receberam diagnósticos esquisitos, mas de alguma forma, pela fé em Jesus, os diagnósticos foram modificados. Tivemos hoje uma menina na formatura. Quando nasceu, disseram que ela nunca ia falar, nunca ia andar, não teria uma vida longa. Hoje ela estava tocando. Qual é o instrumento dela? Violino. Acho que você devia ficar feliz. Está aí é Thalita? Cadê a Thalita? Ali, ó. Olha o sorriso bonito dela. Louvem a Deus por ela. Deus te abençoe, meu filho. Quem aqui teve um diagnóstico muito estranho, muito complicado, muito ruim, que a turma dizia não vai e foi? Levanta a mão aí. Fica com a mão levantada. Dá uma olhadinha em volta aí e aproveita para louvar a Deus.
Servimos a um Deus Todo-Poderoso que é Senhor do céu e da terra, e Ele pode modificar qualquer coisa. A gente vive muito pelo ver. Mas como que a gente pode motivar a fé quando a gente não tem nenhum sinal aparente? Quero lhes contar uma história. Livro de Gênesis, capítulo 31, dá uma olhadinha lá, verso 5. E disse-lhe: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém o Deus de meu pai esteve comigo. Para aí, volta aí. Eu queria que vocês juntos falassem isso mais alto que vocês dessem conta. Vamos embora. A última frase, as duas últimas linhas lá, com toda a força, diga. Fala de novo. Última vez, com toda a força. Vamos avançar agora, verso 6. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder eu tenho servido a vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Essa é a história do Jacó na casa do Labão. A história de Jacó na casa do Labão nos ensina muito. A pergunta é: como que a fé interfere em coisas naturais? Quando a gente lê lá no livro de Hebreus, que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, nós lemos lá também que Esaú desprezou o direito daquela bênção que vocês leram lá no livro de Gálatas. Ele desprezou isso. E isto afronta aquilo que nós chamamos de graça. A graça de Deus, que tinha prometido abençoar a linhagem de Abraão. Foi a isto que Esaú desprezou. Por isso que a Bíblia o chama de profano. Ele profanou a aliança. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Esaú deliberadamente se portou de forma indigna, e isto ocasionou a sua rejeição. Veja, quem decide viver honrando a Deus pela fé, ainda que tenha um passado esquisito e cheio de problemas, terá um rumo novo, uma nova história, uma história transformada por causa da sua disposição de viver pela fé. Entenderam bem, sim ou não? É que Deus vai dirigir a sua vida. Ele vai mostrar as coisas, vai mostrar o que fazer, como fazer, ainda antes de você pensar em qualquer possibilidade, porque Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Vai lá no livro de Gênesis capítulo 31, verso 10, isso aí. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados.
E disse-me o anjo de Deus em sonhos. Disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma pedra, uma coluna, onde você me tem feito um voto. Tem um ponto e uma vírgula lá. Tem um ponto e uma vírgula. Deus disse: levanta-te agora, sai desta tua terra aqui e torna-te a terra da tua parentela. O que Deus está dizendo para o Jacó? Você precisa perceber que a natureza tem uma forma de agir. A gênese, o DNA, a genética tem um jeito. Mas eu quero que você perceba agora que eu vou modificar estas coisas, a gênese das coisas, para que você alcance a promessa que eu fiz a Abraão. Olha para o colega e diga: presta atenção nisto. Jacó tomou uma atitude fundamentado, estribado, alicerçado na visão que Deus deu a ele. Perceberam? Sim ou não? Veja, Deus dirigiu o Jacó no que fazer, como fazer. Quando Jacó pegava os galhos e cortava, fazia sulcos, fazia cortes naquelas varas, lá no lugar onde os rebanhos concebiam, Jacó não estava fazendo um negócio da cabeça dele, ele estava fazendo porque Deus mostrou para ele. Entenderam bem, sim ou não? A direção de Deus fez que o Jacó criasse uma imagem mental, uma imagem na mente, daquilo que tinha sido revelado por Deus a ele. Muito embora didaticamente pareça muito fácil, didaticamente, dizer o que é viver pela fé, o difícil é pôr em prática esse negócio. Pôr em prática aquilo que Deus fala. Se Deus fala, Ele é responsável pelo que fala. Se Deus diz, Ele é responsável pelo que diz. Abraça alguém. Diga: se você um dia recebeu uma promessa, e esta promessa veio de Deus, pode ficar tranquilo, porque Deus vai sustentar o que falou. Ele vai manter a sua palavra. O que Deus trata, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender do que fala. Ele é Deus. Quando nós dependemos integralmente da confiança em Deus, Deus nos diz o que fazer e como fazer. Na verdade, nós somos dependentes de Deus. Livro de Romanos, vai lá, capítulo 8, verso 24. Porque em esperança nós somos salvos. Em esperança somos salvos. Fala bem alto. Em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará?
Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos traduzir. Jacó não sabia o que pedir para que fosse resolvido o problema da enrolação de Labão. Deus ensinou para ele o que fazer e como fazer. Muitas vezes nós estamos aflitos, às vezes inseguros, às vezes em angústias, porque a gente não sabe o que fazer, não temos a mínima ideia de que passo tomar, e pior, nós não sabemos orar como convém. Mas Deus colocou em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda a orar. Abraça alguém e diga: se encoraje, tenha coragem de orar. E se você não sabe como orar, o Espírito Santo vai te ensinar, e Ele vai te ajudar. E se não sair nenhuma palavra, Ele vai traduzir os gemidos sem expressão, o gemido inexprimível, e vai levar diante do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Enquanto nós esperamos o que Deus nos prometeu, nós somos ajudados por Deus, pelo Espírito Santo, nas orações que nós fazemos. Nossa vida, nosso preparo, dependem de Deus. E é Deus quem derrama sobre nós o Espírito Santo e nos dá a consciência de quem somos, das nossas fragilidades, e mesmo com tudo isso descortinado diante de nós, Deus nos ama. E porque nos ama, Ele nos capacita, e nos capacitando Ele nos aviva, e porque Ele nos aviva, Ele nos ajuda, e quando Ele nos ajuda, a gente vai superando os desafios da vida. Pela fé, nós vamos ultrapassando as barreiras, uma por vez, um dia de cada vez, e vamos avançando, e não vamos parar até que Ele venha. Existe geração certa, tempo certo, hora certa, e pela fé a gente vai se mantendo em Cristo, porque se estivermos em Cristo, aquelas promessas nos alcançam. Bom, alguma coisa tem que anteceder qualquer estratégia, e isto vem pela direção de Deus, e nós acessamos isto pela fé nele, em Jesus. Faz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Faz assim: sem fé as estratégias humanas fracassam. Faz assim: sem fé a gente não consegue andar para frente. Mas pela fé a gente avança. Quem já esteve num lugar que parou e disse: agora não tem saída, e de repente você saiu e está aqui? Levanta a mão, exalta ao Senhor. Glória a Deus. A história de Jacó é um convite para a gente aprender a viver pela fé, para que a gente fundamente todas as nossas ações na palavra de Deus, na promessa de Deus.
O Jacó, como vocês sabem, fugiu do irmão dele, do Esaú. E ele foi parar na casa do Labão, como vocês sabem. E o Labão não tinha um rebanho grande, tinha um rebanho pequeno. E como eu sei disso? É que a Raquel, que veio depois a casar com o Jacó, ela sozinha, uma menina, cuidava do rebanho inteiro do Jacó. Então não era um rebanho grande. Mas quando o Jacó chegou lá, porque a bênção de Deus estava com ele, o rebanho se multiplicou muito, cresceu muito. E o Jacó cresceu ali e vendo a bênção do Senhor sendo derramada e distribuída. E o Jacó era enganado o tempo todo pelo Labão. O Labão dizia: todas as ovelhas que nascerem desse jeito vai ser sua. Só passava a nascer daquele jeito. Aí o Labão via e dizia: peraí, tem alguma coisa errada. Agora vamos mudar isso. As suas ovelhas, o seu salário será as ovelhas desse jeito. Nascia daquele jeito. E aquilo foi angustiando. Olha para o colega e diga: você sabia que Deus não tolera injustiça? Deus não tolera injustiça. Aliás, a injustiça irrita Deus. Deus tinha mostrado para o Jacó alguma coisa que o Labão nunca percebeu. E ele também não percebia que aquilo seria de alguma forma possível. E mesmo nas limitações de Jacó, o Jacó deu materialidade àquela visão que Deus lhe deu. Olha para o colega e diga: não basta crer, tem que agir conforme crê. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta em si mesma. Não adianta você dizer que tem fé, se você não age segundo a fé que você diz que tem. Conseguem perceber isso? Existem coisas na palavra de Deus que não passam por teologia, não passam por exegese, nada disso. São coisas do Espírito, na fé. E esta é uma delas. Jacó construiu uma imagem daquilo que Deus tinha mostrado para ele. E ele começou a esculpir em varas aquilo que ele viu. Olha para o colega e diga: e deu certo. Porque o que Deus mostra dá certo. Rafael, o que Deus mostra dá certo. O que Deus mostra dá certo. Levanta a mão bem alta e diga bem forte: vamos embora. Não era um artifício, não era uma superstição, era uma questão de fé. Ele está desenhando o que Deus mostrou para ele. Ele está envolvido, ele pessoalmente está envolvido naquilo que Deus mostrou. E Deus é responsável por aquilo que ele diz. Uma vez Deus mandou Moisés estender a mão sobre o mar e dizer para o povo que o povo marchasse. Olhando agora, parece uma coisa muito simples, mas não é nada disso. O mar está ali. Alguém já ouviu falar que Deus faz uma estrada no meio do mar, sequinha, com parede de água de cada lado? Mas Deus falou. E se Deus falou, Ele sabe o que está falando. O que Moisés tinha que fazer? Abrir o mar? Não, Deus não mandou ele abrir o mar. Deus mandou ele estender a mão e fender o mar. O serviço dele não é abrir o mar.
O serviço dele é estender a mão e fender o mar. Quando ele fendeu o mar, Deus soprou. Deus soprou naquele lugar que ele fendeu o mar. Como é que eu sei disso? Êxodo capítulo 14, verso 21. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Quem abriu o mar não foi Moisés, foi Deus. Deus mandou ele fender o mar, ele fendeu o mar, e Deus soprou o vento, e o vento fez o serviço. Deus está te respondendo. O vento de Deus abre caminho novo. O vento de Deus abre caminho novo. O vento de Deus abre caminho novo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus soprou o vento. Muitas vezes Deus trabalha contra a lógica, contra o que é natural. Na casa de Labão, Deus modificou o código genético das ovelhas, só para cumprir a palavra que ele tinha dito a Abraão. Deus disse que o Jacó ia ser próspero, e Deus é responsável pelo que fala, e ele modificou o código genético das ovelhas para cumprir o que fala. Abraça o colega e diga: você está lembrado que foi Deus que te fez? O salmista diz, de uma maneira incrível: o Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe. Deus é capaz de mudar códigos de genética para cumprir o que fala. Levanta as duas mãos e num brado de glória, Deus exalta o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você estava esperando uma resposta de Deus, saiba que você pode agora mesmo ter esta resposta do Senhor. Ele vai responder as questões profundas, as mais secretas da tua alma. Ele é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Deus trabalha fora das lógicas que conhecemos, a gente fica sem saber o que fazer. Há situações em que Deus trabalha fora daquela lógica que Ele mesmo criou. Levanta a mão aí. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Separação das águas da terra seca.
recebeu aquela orientação de Deus, o que ele tinha que fazer era confiar em Deus e agir conforme a fé que Deus colocou em seu coração. Não estou falando de outras coisas, não estou falando do desejo do próprio coração. Às vezes o coração é presunçoso. Eu estou falando daquilo que Deus fala. E aquilo que Deus fala é sustentado pelo Deus que fala. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de profecias. Deus fala usando a banda, durante o louvor, pelo testemunho de alguém, pela natureza. Ele fala do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. Agora, por favor, preste sua atenção em algo. A revelação de Deus sempre está fundamentada na palavra. E ela se cumpre no tempo oportuno. Jesus declarou que tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Chacoalhe o colega aí e diga: se você der conta de crer, tudo é possível a quem crê. Não é uma utopia, é uma realidade da palavra de Deus, o Criador do universo. Não é uma utopia, é um chamado a você viver pela fé nele. Não permita que o passarinho da incredulidade roube de você a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, os passarinhos, e a comeram. Vai no verso 19, acho que é 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, olha para o colega e entendeu que você precisa prestar atenção? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, aquele passarinho, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Chacoalhe o colega e diga: não permita que os passarinhos venham roubar a tua fé. Não permita que esses passarinhos que tem por aí venham roubar de você a palavra que foi enxertada em você. Ative a fé, 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 ative a fé. Deus é poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você pensa. Ative a fé, ative a fé, ative a fé. Haja pela fé, ande pela fé, levante pela fé, caminhe pela fé, corra pela fé, vai em frente pela fé. Aleluia. Quando Jacó fazia listras naqueles galhos, Jacó não era um místico. Ele não estava fazendo valer pensamentos positivos, não. O que ele estava fazendo era declarar a vitória pela fé em Deus, na palavra de Deus, na revelação de Deus. Em cada sulco, em cada machucado que ele fazia naqueles galhos, ele estava declarando a fé em Deus. Ele estava dizendo mais ou menos assim: eu creio em Deus,
e eu creio no que Deus me falou. Fala alto aí, eu creio em Deus e eu creio no que Ele me falou. De novo, vamos embora. Ele estava dizendo alguma coisa mais ou menos assim: eu creio na palavra de Deus e eu creio na direção de Deus. Vamos embora. Eu creio na palavra de Deus e eu creio na direção de Deus. Tem coragem, diga de novo. Ele estava dizendo alguma coisa parecida com: eu creio na promessa que Deus me fez, eu creio na revelação de Deus, eu creio na promessa que Ele me fez, eu creio na revelação. Deus te prometeu, Ele é capaz de cumprir o que prometeu. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Bendito é o nome do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Jacó acreditou no futuro, num futuro que foi desenhado por Deus. Ele creu na multiplicação de Deus. Deus planejou as coisas de forma absolutamente maravilhosas, a respeito de cada um de nós, de todos nós. Então o meu conselho é: creia em Deus, creia em Deus, creia em Deus. Põe a mão no ombro de alguém, me ajude a pregar. Diga: ovelhas salpicadas e malhadas estão chegando por aí. Forte, vamos embora. Diga: Deus anda mexendo em códigos por aí. Ele vai fazer valer o que prometeu. Não vai passar uma vírgula do que Deus prometeu. O Deus que abre a porta, mantém a porta aberta. O Deus que dá carro, dá gasolina para o carro. O Deus que te chamou é capaz de te manter no caminho. Ele não vai largar a tua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aprenda a declarar esta fé diante de Deus. Comece a declarar a tua fé, dizendo que você crê em Deus, que você crê no que Ele te falou. Deus diz que vai salvar a tua casa, Ele vai salvar a tua casa. Deus diz que vai trazer de volta, Ele vai trazer de volta. Deus diz que vai dar certo, vai dar certo. Ele é Deus. Então ative a tua fé, declarando que você crê que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Reafirme a tua fé diante de Deus. Reafirme que você crê que Ele, Deus, fará o que prometeu. Não estou falando de profeta que diz em nome de Deus quando Deus não falou. Cuidado com isso. Eu estou falando daquilo que Deus falou. Quem tem fé? Quem tem fé? Então viva de acordo com esta fé que você tem. Não tenha medo. Os salpicados e malhados lá da história de Jacó são uma imagem daquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia. Declare isto. Tenha fé nele. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Aleluia! Usa-me, eu quero te servir. Aleluia, aleluia, aleluia! Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia impossível. quem disse que é impossível para ele? Parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia. Aleluia! Aleluia! Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, Levante a cabeça, serve. creia no Senhor. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. O pai de Jacó cria em Deus. O Jacó, conversando, disse: o Deus de meu pai esteve comigo. Qual era a experiência que Jacó tinha com o Deus de seu pai? O pai de Jacó se chamava Isaac. Isaac um dia furou um poço que ele tinha recebido do pai dele. Os inimigos tinham enchido o poço de entulho, e aquele poço, que foi feito para dar água, e uma água boa, era impedido de dar aquilo para o que foi feito. Então Isaac foi e cavou aquele poço e deu água boa. Os inimigos vieram e disseram para ele: esta água é nossa, não vou arrumar confusão. Saiu, foi mais adiante, furou outro poço e deu água. Os inimigos vieram e disseram: essa água é nossa. E ele olhou e disse: não vou arrumar confusão, fica com o poço.
Pergunta, pastor, por que ele entregou isso assim tão fácil? É que o patrimônio dele não era o poço. O patrimônio dele era a bênção. E quem tem bênção, onde bate o enxadão da água? Levanta a mão e diga: quem está em Jesus tem a promessa, e você é abençoado. Onde você puser a tua mão vai dar certo. Onde você puser a mão vai dar certo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Levanta a mão e diga: eu creio na palavra de Deus. Grita bem alto: vai dar certo. Forte, com toda a força da alma. Um dia, o Gabriel era um anjo de Deus, é um anjo de Deus, um anjo muito poderoso. Foi conversar com uma mulher chamada Maria. Disse para ela: Maria, Deus escolheu você. Você é bendita entre todas as demais mulheres. O teu ventre é bendito. Ela disse: mas não é possível, porque não dá. O modo natural não existe. Aí o Gabriel disse para ela assim: quero que você saiba uma coisa. A tua prima, chamada Isabel, é uma mulher já de idade, e ela é estéril. Mas a tua prima Isabel está grávida faz 6 meses, vírgula, porque para Deus não há impossível. Chacoalhe o colega e diga: para Deus não há impossível. Aquilo que todo mundo diz que não dá certo, para Deus dá. Aquilo que todo mundo diz não vai dar certo. Aquilo que está todo mundo dizendo não vai dar certo, porque se Deus prometeu, vai dar certo. Lembram do Isaac furando poço e parando de furar poço, entregando poço? Ele furou um terceiro poço e deu água. Então os inimigos vieram e disseram: vamos ficar amiguinho, porque tudo que você faz dá certo. Chacoalhe o colega e diga: entendeu essa? Todo mundo vai ter que reconhecer que a bênção é o teu patrimônio. Onde você chegar, a bênção chega com você. Deus não te esqueceu. O Deus que te chamou é responsável pelo chamado. O Deus que te levantou é responsável por te manter em pé. Agora pasmem. Sabe quantas vezes Deus falou com Isaac enquanto ele furava poço e a turma tomava o poço? Pergunta: quantas vezes, pastor? Nenhuma. Pergunta então: como é que ele conseguiu sobreviver? Pergunta, vamos embora. Como é que ele conseguiu sobreviver? Ele se alimentava daquilo que Deus já tinha falado. Olha para o colega e diga: essa é uma boa hora para você lembrar da promessa de Deus. Lembra da promessa de Deus. Lembra do que Deus falou. Alguns de vocês estão guardando uma promessa há muito tempo, há anos, há tempos. Lembra da promessa. Jacó disse: o Deus de meu pai esteve comigo. E
quando Deus Todo-Poderoso está, Ele vai mostrando para a gente o que fazer e como fazer. Eu não sei, e não me interessa saber, quais são os desafios que você tem. O que eu sei é que Deus mexe com a lógica quando você crê nele. O que eu sei é que Deus muda diagnósticos de toda ordem quando você crê nele. O que eu sei é que Deus transforma situações quando você crê nele. O que eu sei é que Deus quebra cadeias, abre portas, transtorna situações quando você crê nele. Fique em pé, por favor. Não tenha medo de declarar que você crê naquilo que Deus falou com você. Coloque diante de Deus a imagem que Ele pôs no teu coração. Não tenha medo de orar acerca desta promessa, ainda que você não saiba pedir como convém. Ore crendo nele. Não tenha medo de proclamar que você confia em Deus. Eu vou convidá-los à oração. Mas antes de fazer isto, quero que vocês leiam mais um texto. Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos 11, 24. Esta palavra foi dita por Jesus, o Criador do universo. Ele disse: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Leiam com toda a alma isto que Jesus falou. Vamos embora. Olha para o colega e diga: Jesus está ensinando um segredo. Quando você estiver orando, você precisa crer que vai receber. E se você crer, você terá. Veja o verso 25. Aí tem uma chave. E esta chave é absolutamente importante. Ele disse: quando você estiver orando, perdoe se você tiver alguma coisa contra alguém. Esta chave vai destrancar tudo. Perdoe, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe também vocês pelas ofensas que eventualmente tenham sido feitas. Tudo é possível ao que crê. E como disse, não sei nem quero saber dos enfrentamentos de cada um, mas eu sei que Jesus está aqui. E o Deus que falou comigo pela manhã, quando comecei a escrever, está aqui. E em nome dele, se você tem alguma coisa muito complicada, de qualquer ordem, te convido a vir aqui. Pastora Suzy tem uma frase que eu amo, quando ela diz, as coisas se resolvem no altar de Deus. Se você tem alguma coisa que esteja inquietando a tua alma, é a tua hora agora. Se algo tem tirado a tranquilidade de você, venha. Se os passarinhos da dúvida estejam sobrevoando a semente colocada de Deus para roubar a tua fé, vem agora em nome de Jesus. Deus vai surpreender vocês. Deus vai surpreender vocês. Deus vai surpreender vocês.
Em nome do Senhor Jesus. Não há coisa alguma impossível para Deus. Deus vai surpreender vocês com grande alegria. Este é o tempo agora. Quem foi que disse que o tempo já não te permite mais? Deus é o Senhor do tempo. Quem foi que disse que você não tem mais forças? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, voarão, voarão, voarão. É um tempo especial hoje. Pelo poder de Jesus Cristo e para a glória de Deus, pela derradeira vez, eu quero te chamar. As coisas se resolvem no altar de Deus. Não tenha medo de falar com Deus. Ele é o teu Pai. O Deus que ouve a oração do pastor é o mesmo Deus que ouve você. E Ele te chama. Vem agora. Não tenha medo de entregar o teu caminho ao Senhor, confiando nele. Deus fará tudo o que for necessário. Ele é Deus. Ele é Deus. Estendam suas mãos à igreja toda. Pastora, vem orar. Vou pedir que venham umas 30 mulheres de oração. Venham aqui ajudar. Venham também uns 30 obreiros para ajudar. E não tenham medo. A mão do pastor não é mão mágica, não. A tua fé tem que estar em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, só nele. Coloque a tua fé nele, ative a tua fé nele. Agora, eu não sei como vocês vão fazer. Se não tiver fé, some daqui e vai embora. Mas se você tiver com a tua fé ativa em Deus, ao se aproximar de alguém, ore junto e declare a palavra de Deus por Jesus Cristo. E o Deus que enviou a sua palavra hoje é capaz de cumprir a sua promessa. Vamos todos levantar a voz de oração em nome e para a glória de Jesus. Senhor Jesus, nós entramos, Senhor, em oração, crendo, Senhor, na tua palavra, crendo no teu poder, crendo, Senhor, que o Senhor é aquele que pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, quantas coisas que no meio do caminho achamos que está tudo perdido, mas o Senhor é aquele que faz tudo novo. O Senhor é aquele que devolve a alegria. O Senhor é aquele que escreve uma nova história. O Senhor é aquele que cura a alma nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos pelos teus filhos que aqui estão, crendo no teu nome, crendo no teu milagre, porque nós sabemos, Senhor, que tem coisas que nós não podemos fazer, não conseguimos sozinhos, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que coloca as coisas no trilho. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, os teus filhos nessa noite, acreditando num grande milagre, acreditando, Senhor, que grandes coisas o Senhor ainda fará,
acreditando, Senhor, que há grandes bênçãos, Senhor, para ser vividas. Ó Senhor, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas nós oramos nessa noite repreendendo, Senhor, toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que veio para te perturbar, tudo aquilo que veio, Senhor Jesus amado, para destruir. Nós declaramos, Senhor, a tua bênção, nós declaramos, Senhor, a tua paz, que haja paz, Senhor, nos corações. Essa mente, Senhor, atribulada, essa mente angustiada, essa alma depressiva, nós oramos ao Senhor, ó Senhor, e profetizamos, Senhor, que haverá, Senhor, um novo tempo, haverá cura, haverá bálsamo. Ó Jesus querido, estende as tuas mãos sobre os teus filhos e dá aquilo que eles necessitam, aquilo que eles pedem. Ó Senhor, repreende todo o mal, toda a fúria do inimigo. Ó Senhor, toda seta maligna. Ó Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e declaramos vida, declaramos saúde, declaramos transformação nessa noite. Senhor, que haja testemunho para contar, Senhor, na tua casa, testemunho de milagre, testemunho de mudança, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, entra, Senhor, nos lares, modifica toda a situação difícil, ó Pai, que as tuas mãos estejam estendidas para operar, ó Pai, e fazer aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não podemos. Dá um livramento, Senhor, dá um livramento, Pai, e vem com vida, em nome de Jesus Cristo, com saúde, ó Pai, com saúde na vida dos teus filhos. Ó Jesus querido, repreende tudo aquilo, Senhor, que veio para destruir, e que o Senhor possa fazer tudo novo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos, porque nós cremos na tua palavra, nós cremos, Senhor, naquilo que foi ministrado essa noite. Haverá milagre, haverá milagre, haverá libertação de alma, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, que os teus filhos, Senhor, irão contar, Senhor, a vitória, a bênção, em nome de Jesus. O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio queimando lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio queimando lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que Você não é mais terminal. O que a médica te disse que você era paciente terminal, acaba agora. Não é mais. O Deus da vida entra com vida. ser minha morte, minha sorte, sou um milagre, estou aqui.
contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Deiró de Andrade.